Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Caparelli Kellner e eu sou advogada, militante em Ribeirão Preto. Eu peço desculpas pela vestimenta, eu estou apaisana, porque agora são 18h33 do dia 3 de outubro de 2022. Normalmente, eu evito externar minha opinião, externar as minhas considerações, as minhas próprias considerações com relação à política nacional, com relação ao que está acontecendo no país, por N razões. Em primeiro lugar, porque eu sou uma espírita kardecista, ferrenha, e tenho comigo que Deus e a espiritualidade maior de luz, a espiritualidade de luz, comanda as nossas ações, nos orienta, busca nos pacificar, mas é evidente que nós precisamos nos comportar como tal. Nós precisamos nos alinhar para que toda essa luz nos chegue, nos paute, nos oriente. Praticante. Repito e depois eu explico por quê. Tá circulando nas redes sociais o vídeo de um cidadão, desconheço, invocando forças demoníacas, utilizando para tanto a bandeira do PT. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não tem força demoníaca que vença o amor, que vença a paz, a pacificação, o desejo de unir povos, o desejo de disseminar flores e muitas flores de paz, de harmonização, de serenidade. Não existe força demoníaca que possa superar o amor. Amor com A maiúsculo. Eu quero que vocês me entendam. Eu não sou desrespeitosa e nunca desrespeitei quem pensa o contrário. Eu não sou desrespeitosa e não desrespeito quem fala o contrário. Eu só queria explicar para vocês. Ninguém tem a obrigação de conhecer a lei. Não estou falando a lei divina, porque a lei divina todo mundo devia conhecer. Quem é cristão devia conhecer a lei divina. Mas a lei escrita, ninguém tem a obrigação de conhecer. Muito embora, a Constituição Federal é vendida, é fininha, sabe? É fininha, é vendida a preço de banana. Respeito quem não possa comprar, mas, porque eu também compreendo que tem gente que mesmo fininha e a preço de banana não pode comprar, porque precisa comprar banana para sustentar filho.
para sustentar sua prole, para sustentar sua própria família. Mas quem está do lado, que vê, como eu já fiz N vezes, distribui a Constituição para esse pessoal. Leiam. Ah, eu não sei ler. Pede para alguém ler para você. Você tem internet? Se tiver, coloca a Constituição na tela do seu telefone para entender o que está acontecendo nesse país. É um pedido que eu faço. Porque só conhecendo a Constituição que todo mundo vai entender o que está acontecendo nesse país. Eu não tenho nenhum tipo de indignação, nenhum tipo de repulsa a quem quer que seja, a qualquer raça, a qualquer opção sexual. Deixa eu contar para vocês aqui uma coisa. Eu tenho N pessoas do meu círculo social que são negros. Eu tenho no meu círculo social N pessoas que são como que eu posso falar para não prejudicar, né? Que tem uma escolha sexual diferente da minha. Eu sempre tratei todos com muito carinho, com muito amor, com muito respeito. Porque eles se fazem respeitar. Eu não preciso erguer bandeira nenhuma e ninguém precisa erguer bandeira absolutamente nenhuma, no sentido de que o banheiro de menina e de menino tem que ser compartilhado. Pelo amor de Deus, gente. Coloca a mão na consciência. Se você tem filhos, imagine as suas filhas compartilhando banheiros com homens ou os seus filhos compartilhando banheiro com mulheres. Eu não estou falando de opção sexual. Eu estou falando de fisiologia. Eu estou falando de questão biológica. Por favor, eu não quero e nem peço e nem imponho a ninguém que não aborte, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu já sofri um aborto espontâneo e eu sei a dor que é para uma mãe. Nós não podemos, de forma nenhuma, incentivar determinadas questões e trazer a público determinadas questões. Não é uma questão de desrespeito à vontade humana, à vontade dos outros. É uma questão de não generalizar. Quem quiser se desrespeitar, quem quiser desrespeitar a lei, que o faça e sofra as consequências disso. Tanto as leis divinas, como as leis terrenas. É simples. Eu não preciso de nenhum governo para me ditar o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu conheço pessoas que utilizam narcótico. Aliás, muitas. Mas é muitas. Eu optei por não utilizar. É a minha liberdade que está em jogo. E cada um tem o seu direito de escolha. Delimitem-se. Respeitem-se.
fazer com que a voz da maioria seja a voz da maioria. Vamos falar um pouquinho sobre direito? É muito difícil para um advogado, para um advogado consciente, para um letrado, ver o país apedrejando um determinado governante sem conhecer as limitações que o governante tem. Leiam a lei. Eu aprendi isso com um professor meu na faculdade. Leiam a lei. Dr. Berardo, um beijo pro senhor. Leiam a lei. Não requer muita interpretação. Basta ler. Artigo 1º. Artigo 5º. Artigo 7º. E por aí vai. Leiam a lei. Princípios norteadores. Ah, doutor, só começou a falar difícil. Não, não estou falando difícil, não. Os princípios básicos da vida. Nessa terra que se chama Brasil. O poder emana do povo. E em nome do povo e para o povo será exercido. Ponto. Não se acomodem mais no sofá. Porque quem tá lá tá usando uma procuração fictícia denominada voto para que você seja representado, para que a sua vontade seja representada. Porque a vontade é sua, não é dele. Ah, mas aí tá tudo uma baderna, deixa pra lá. Tá tudo uma baderna porque você deixa ficar uma baderna. Porque se acomoda no sofá. Ah, a gente sabe qual que é a opção da senhora, a gente sabe qual que é a ideologia da senhora, então a senhora tá nervosa. Não, não tô nervosa. De jeito nenhum. Eu demorei muito tempo para me manifestar. Eu estou pedindo só uma coisa. Raciocínio. Porque raciocínio nenhum poder governamental rouba de você. Não estou falando de A nem de B. Nenhum poder governamental deita na tua cama, se é que você tem uma. Nenhum poder governamental, nenhuma instituição convive com as tuas aflições. E é simples assim. Nós passamos por uma pandemia mundial. Tá claro? A pandemia não foi só no país. A pandemia foi mundial. Eu sou do terceiro setor, eu sou prestadora de serviço, eu sou advogada. Se eu não fosse a campo, se eu não fosse atender os meus clientes com máscara, com todas as proteções, etc., eu não teria sobrevivido à pandemia. E não deixaria os meus clientes sobreviverem. Se os médicos, que também são prestadores de serviço, não tivessem ido a campo, não teriam sobrevivido e não deixariam ninguém sobreviver. Aí nós entramos numa questão delicada. Mas o presidente não fez nada. Constituição Federal.
Constituição Federal. Existe uma coisinha na Constituição Federal que divide a competência dos estados, municípios e da União. União, presidente, ok? Numa situação de calamidade pública, como no caso de pandemia, quem decide é o presidente. Muito bem. Quem optou tirar do presidente o poder de decisão? Foi ele? Não. Trataram a pandemia como se não fosse de calamidade pública. Passaram por cima da Constituição Federal. E falaram, não, cada estado e cada município que se vire. E mesmo assim, a presidência foi, comprou as vacinas, distribuiu para os estados e para os municípios. O que fizeram delas? Como tiraram o poder dele, tem que pedir contas para quem? Então, gente, são coisas tão mínimas e tão pequenas que a gente tem que prestar atenção. Eu não tô nem um pouco chateada com o resultado da eleição por uma razão muito simples. Eu acho que, de uma forma ou de outra, a vitória não é de A ou de B, é do país. É do país. E eu tenho orado e pedido muito a Deus que o país, que cada cidadão do país eleve o seu pensamento a Deus e peça clarevidência. Não tenho medo de satanista nenhum, não. Nenhum. Agressão desse jeito, cada qual tem seu anjo da guarda, cada qual tem a sua crença. Até os ateus, vamos lá, em algum momento da vida falam graças a Deus. Não tenho medo de satanista, não. Não tenho medo de ameaça. Não tenho medo de terrorismo. Não adianta usar imagens diabólicas para tentar satanizar e aterrorizar ninguém. Ninguém vai se sentir aterrorizado. Sabe por quê? Que o país é de cada brasileiro. A camisa brasileira é de cada cidadão. Eu já escrevi isso no Facebook, num dia de desabafo, mas hoje eu resolvi mostrar a cara. Do meu peito, ninguém arranca o meu amor a essa pátria. E conhecedora da Constituição que eu sou e do poder da espiritualidade maior, ninguém arranca de mim a fé que eu tenho. Não tô prevendo nada que vai acontecer no segundo turno, que não vai. A única coisa que eu peço é que não se acomodem mais no sofá. Pensem, raciocinem o que vocês querem para vocês,
para os seus filhos, para as próximas gerações e ponto. Cada qual com seu cada qual. Mas a camisa brasileira tá no meu peito e ninguém tira. Deus tá no meu coração. Tá aqui, tá nas minhas ações. Ninguém vai fazer corrente contrária. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.